surgiu a frase dele, dos meus comunistas, ele ficava irritadíssimo, dos meus né? comunistas, cuido eu. Exatamente, ele ficava irritadíssimo com o sistema, e ele podia fazer isso porque ele tinha um poder de barganha muito grande com o sistema, né? E havia gente no sistema, a linha mais dura, não gostava dele. Mas ele tinha aliados, por exemplo, o próprio Castelo Branco gostava muito dele, o Jarbas Passarinho protegia o tempo todo, os generais aqui da região também gostavam muito dele. Então, e aí, foi também a única universidade, o único criador de universidade que trouxe quem quis e não pedia certificado ideológico, né? Mas fazia um pacto com os professores, né? Que ele sabia que eram de ser. Só que tem uma coisa, não me façam proselitismo em sala de aula. Deem a bibliografia que quiser, comprem os livros que quiserem, mas proselitismo não. Lá fora, sejam o que vocês quiserem. Então, com isso teve um lucro imenso para a Unicamp, porque quando ele morreu e deixou a universidade, superou suas crises, verificou-se que era uma universidade plural, que tinha todas as tendências, e que tinha uma riqueza de pensamento muito grande, diferentemente de outras que tinham um lado só. Tinha umas que ficaram só de direita, porque só sobrou, né? Então virou aquela coisa dura, soturna, né? Soturno é um bom termo, né? Pois é. Soturno. E hoje na Unicamp, olha só, hoje na Unicamp, esse reflexo não foi só no Brasil que ele fez. Se você olhar a malha partidária hoje no Brasil, sobretudo os dois partidos mais fortes, as lideranças são da Unicamp. É verdade. E pensam de forma diferente. Então, se não fosse isso, se ele tivesse fechado, né, sobretudo no tempo quando veio a anistia, ninguém queria receber o pessoal, ele recebeu, a Unicamp foi a única que recebeu condizentemente, não teria acontecido essa riqueza hoje ideológica que tem no Brasil. Mas eu estava sentado ali e me ocorreu o seguinte, como é que você trabalha o seu tempo? Uhum. Porque o trabalho que você exerce aqui, ele não é fácil. Não, é absorvente. E ele deve demandar tempo também. Uhum. Como é que você consegue tempo para escrever? Para escrever. Não, porque, né? Uhum. Não estou falando só esse livro, estou falando os outros que você já escreveu, né? Uhum. De ficção, etc. e tal. É verdade. Como é que você faz assim, né? O trabalho aqui, né, que tem dois lados, né? Uhum. O jornalístico e o executivo, certo? Escrever crônica para a revista do Correio Popular, certo? E escrever livro. Porque são coisas meio diferentes, né? São. Como eu não tive a coragem de optar só pela literatura, porque fiquei com medo, e eu tenho família, tenho filhos, então eu passei toda a minha casa dos 20, dos 30, dos 40, agora eu já estou na dos 50, isso a gente trabalhando. Não fala, viu? Pois é. Essas coisas a gente omite, né? A gente fala, não, como eu continuo novo, né? Pois é. Jovem. Eu não tive essa coragem que muitos escritores têm e triunfam justamente por causa dessa coragem, né? Isso não é só para escritor, qualquer artista. Claro. Né? Então, e o meu eixo continuou sendo a literatura, meu eixo psicológico, digamos assim, e tive que me virar. Então eu ocupo as noites, os fins de semana, né? Mas sem desprezar a família, evidentemente. Que também demanda tempo, não? Demanda tempo. Demanda tempo. Mas como os filhos já estão criados, eu tenho filhos de 33 anos. Eu acho que eu tenho mais velho que você, viu? Eu acho que eu tenho. Então a gente aprende a concentrar o tempo e a utilizá-lo bem. E olha que eu perco muito tempo vendo futebol na TV. Mas ainda tem esse lado, né? Tem isso aí também, E vendo televisão. Você dorme? Você usa o tempo para dormir de vez em quando? Não uso. Uso sim, eu durmo bem. Diz que o ótimo era se a gente tivesse aquele negócio de rádio, né? Aqui no cérebro, né? E você, uma hora, falava, vou passar para a estação tal. É verdade. Aí desliga o resto. E tem o tempo para ler também, né? Porque isso é importante. Isso aí é o alimento, né? Leio muito. E aí eu leio na cama. Até vir o sono. Né?
E também leio nos fins de semana, e leio muito. Mas só leio aquilo que interessa. Quando eu percebo que o livro, mesmo que seja excelente, não está no meu campo de interesse, eu fecho. Agora, tem gente que consegue fazer o seguinte, ler vários livros ao mesmo tempo. Eu não consigo. Ah, você lê um por um? Eu leio um por um, né? Uhum. Porque, inclusive, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Uma das duas vai ser errado, né? Eu tenho esse bloqueio, né? Agora, isso aí sempre é um dado interessante, que a maior parte das pessoas esquece de perguntar, né? Uhum. Como é que você conjuga o seu tempo, né? Porque senão a gente fica parecendo assim, super-herói, né? É verdade. Super-homem, né? É. Trabalha, tem família, escreve, lê, não sei o quê. É o super-homem. E a gente não é. É verdade. Agora, quando eu dei um exemplar desse livro para minha mulher, para Vera, a dedicatória foi assim, pedindo desculpas pelo tempo que lhe foi roubado, né? Que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Mas as pessoas, quando têm um projeto e uma vocação definida, e sempre foi o meu caso, desde pequeno, desde criança, eu queria ser isso mesmo, um escritor, nem é o jornalista, o jornalismo é ganha-pão, né? Queria ser mesmo um escritor. Um escritor, né? Então já desde cedo eu fiquei fascinado pelo livro. Então as pessoas aprendem a respeitar o outro e a se respeitar também, porque não cumprir a própria vocação é uma falta de respeito consigo mesmo. Agora, quantos capítulos são mesmo? São 34. 34. Você destacaria algum ou não? Os capítulos centrais são os capítulos sobre a grande crise. Teve duas crises grandes, uma no começo dos anos 70, que foi essa em que o Zeferino Vaz fez uma devastação entre os seus inimigos, e depois que ele morreu, aí ele deixou uma crise, porque ele também não foi perfeito. A crise de 1981, não sei se você já estava aqui. Não estava, não. Pois é, ela foi uma crise institucional gravíssima, houve uma intervenção aqui, era o governo Maluf. Por quê? Isso veio na brecha da anomia ou da falta de leis que o Zeferino deixou. Como ele era a lei, ele não se preocupou em dar um estatuto com a cara da Unicamp para a Unicamp. Ele emprestou o estatuto da USP, que era inadequado, como uma roupa grande para um corpo menor, mais jovem, e ele morreu. Aí entrou o reitor seguinte, e nas brechas regimentais daquele estatuto, a crise penetrou. E penetrou muito feio, a universidade parou. E imaginava-se que ela não ia levantar mais, porque tem isso também, há instituições que não se levantam mais.